Olá, ouvintes da Palavra de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Encontro com Deus. Eu vos saúdo na Santa Paz e hoje a Palavra de Deus irá falar fortemente ao nosso coração, uma palavra que vem mostrando que nós somos pessoas que precisamos verdadeiramente de termos um encontro com Deus para que possamos tomar posse da nossa salvação. Porque está chegando um grande tempo aí, um tempo qual vem falando a Bíblia do julgamento de Deus que começa na própria casa de Deus. E se nós somos a casa de Deus, a igreja de Deus, se o julgamento começa por nós, como será o fim dos ímpios? E aonde eles vão aparecer neste tempo, o qual está chegando aí, que é o tempo do julgamento, que começa pela casa de Deus. Para que não fique só nas minhas palavras, eu convido a você neste momento a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 ao 19, que vai dizer assim a palavra de Deus para o teu coração e para o meu coração neste momento. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exalteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Interessante quando nós meditamos nesta palavra maravilhosa aqui em 1 Pedro, capítulo 12 ao 19, nós podemos entender algo surpreendente que vem da parte de Deus para o teu coração e para o meu coração. Nós entendemos que o julgamento, ele começa pela casa de Deus. Quando falamos do julgamento começa pela casa de Deus, o julgamento vai começar por nós mesmos, nós que somos cristãos, nós que estamos na presença de Deus. Eu chamo a tua atenção neste momento para que você preste atenção no que está acontecendo agora no lado espiritual, aonde Deus está mostrando para nós aqui, falando para nós sobre a salvação. A Bíblia é bem clara que declara para mim e para você neste momento, começando aqui no capítulo 12 de 1 Pedro 4. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Não estranhe as provações que vêm de encontro com a tua vida. Muitas das vezes as pessoas são provadas, não conseguem entender.
elas começam a se perguntarem umas às outras: o que está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo. E por que eu estou passando por estas coisas? Por que essas coisas estão vindo sobre mim ao ponto que eu não estou conseguindo entender esse tipo de provação? Quando Deus Ele está nos provando, é para que nós sejamos aprovados por Ele. Não existe uma aprovação sem ter uma prova. É como se você estivesse estudando ou fazendo uma faculdade, ou até mesmo fazendo um direito para a advocacia. Você tem que fazer a prova. Os mais inteligentes que estão ali, os superiores, eles vão examinar a prova para ver se você foi o quê? Aprovado. Assim é Deus. Deus, Ele lança a prova sobre nós. Se nós passarmos pela prova, seremos aprovados por Deus. Continuando aqui no versículo 13 de 1 Pedro 4, vai dizer: mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exalteis. Sofrer com Cristo, passar por uma prova, estar ali sofrendo, mas tendo Cristo, é algo surpreendente, é algo bom, porque quem sofre com Cristo vai tomar posse da salvação, vai passar pela prova, porque está passando pelas aflições de Cristo. Algo que eu sempre digo: é melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Ele. Não é verdade? Então, mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exalteis. Quando uma pessoa ela suporta as coisas que vêm de encontro com a vida dela, estando na presença do Senhor Jesus, vivendo a sua vida na presença de Deus, ela suporta, ela não desiste, ela está ali caminhando, enfrentando o vento com o Senhor Jesus, ela não volta para trás, ela não deixa de mão arado. Esta pessoa, ela vai o quê? Regozijar, ela vai ser exaltada por Deus, ela vai tomar posse da vida eterna, da salvação. Continuando aqui no capítulo 14 de 1 Pedro 4, versículo 14 de 1 Pedro 4: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Olha que maravilha. Vale a pena sofrer com Cristo, vale a pena passar por aflições com Cristo do nosso lado, porque vai repousar sobre nós o Espírito de Deus. Versículo 15: que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Olha só, sofrer por meio de algo que não é de Deus, sofrer por coisas que vêm deste mundo ou por coisas que nós praticamos por nós mesmos, levando nós a certos momentos de pensarmos que estamos fazendo o certo, mas estamos fazendo tudo errado, tudo contra a vontade de Deus, participando das coisas que o mundo oferece, ou até mesmo praticando-as e fazendo tudo que vem
deixando com que Deus fique entristecido, entristeça o Espírito Santo. Não entendemos algo na Bíblia que vem falando que nós devemos participar dessas coisas. E muitas vezes, não entendendo, acaba fazendo algo errado, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Por isso aqui, nós estamos agora entendendo que não podemos fazer algo que desagrada a Deus. Porque a Bíblia está dizendo, no versículo 15 de 1 Pedro, que nenhum de vós, entretanto, padeça. O que é padecer? Sofrer, tá? Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, tá? No versículo 16 de 1 Pedro 4. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome, tá? Porque já é tempo que comece o julgamento. Versículo 17 agora de 1 Pedro 4. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Meus amados irmãos, é melhor passar por tudo com Jesus e continuar firme, sendo obediente à palavra de Deus, sendo obediente aos ensinamentos que o Senhor Jesus nos ensinou e tem nos ensinado. Porque o que nós entendemos aqui, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Que fim terá o desobediente? Que fim terá o rebelde? Que fim terá aqueles que não confiam em Deus, que desobedecem a palavra de Deus? Qual será o fim dessas pessoas, meus amados irmãos? Eu fico pensando e medito por várias das vezes na palavra de Deus, tentando encontrar uma explicação ou até mesmo entender qual será o fim dos ímpios, qual será o fim dos rebeldes, dos descrentes, dos incrédulos, daqueles que não confiam em Deus, que não buscam a Deus, que não têm um momento na presença do Senhor. Esse fim, qual é o fim deles? Que fim é este? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Continuando aqui no versículo 18 de 1 Pedro 4. E se o justo dificilmente, presta atenção, se o justo dificilmente, preste atenção que é algo muito importante, se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Meus amados irmãos, é momento de se autoexaminar e pensar bem aí no seu íntimo e ver que você está aí fazendo a vontade do mundo e não a vontade de Deus. O momento é de você se examinar e receber Jesus na tua vida como seu único e suficiente Salvador. Pense bem, porque está chegando aí o grande dia que o Senhor Jesus irá buscar sua amada igreja. Aleluia, grande arrebatamento. O Senhor está chegando, está voltando, e Ele vai separar aqueles que vão ser salvos. Mas como meditamos aqui na Bíblia, qual será o fim do desobediente? Qual será o fim do pecador? Aonde ele vai aparecer aqui, nós não entendemos, porque em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 19, vai dizer assim: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem.
Agora você vai entender o sentido de tudo quanto nós lemos e meditamos aqui na palavra de Deus. Confiar sua alma ao Senhor é você entregar sua vida a Ele e deixar Ele começar a te guiar através do Espírito Santo no caminho certo que vai te conduzir à salvação, à sua vida eterna. Você vai obter de Deus a tua salvação quando você coloca a tua alma nas mãos do fiel Criador, nas mãos de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. E você pode estar se perguntando neste momento: como eu posso fazer isso? Primeiramente, você tem que abrir o seu coração para Jesus entrar. Jesus, ele está batendo a porta. Se você abrir, ele vai entrar. Ele vai cear com você e você com ele. Mas se você não abrir, ele não vai entrar, porque ele é educado. O diabo entra arrombando na marra. Ele entra destruindo tudo, ainda que você não queira. Jesus não. É educado, é amoroso, é amigo, é meigo, é carinhoso. Ele cuida com amor. E jamais ele vai arrombar a porta do teu coração como o diabo faz, destruindo tudo que tem na frente dele. Aleluia! A Bíblia é bem clara que diz assim, presta atenção: o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Vou falar mais uma vez. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Agora, vamos entender o lado do Senhor Jesus, o lado de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Se você agora abrir o seu coração, você vai ter essas coisas maravilhosas que vêm do Senhor Jesus. Vida com abundância. Jesus vai te dar vida. Você se pergunta: mas que vida é essa? A outra vida. Muitas das vezes as pessoas, elas não conseguem entender o sentido de uma outra vida. Quando nós morremos aqui nesta vida, você pensa que acabou? Olha, você está muito enganado. Está apenas começando uma nova vida. E para onde você vai? E qual vida é essa que você vai ter se você não estiver Jesus? O corpo morre, o espírito vive. Tudo que nós sentimos quando estamos vivos é através do espírito. As dores, as emoções, os sentimentos chamados amores e tantas as coisas que sentimos, as lágrimas que descem no nosso rosto quando estamos tristes. Quando nós mexemos nossos braços, nossos pés, enxergamos tudo que façamos, ou que fazemos, melhor dizendo, é o Espírito que está dentro de nós que faz tudo isso acontecer. Quando acontece, o corpo morre, o Espírito sai, descola. Quando o Espírito descola, o corpo fica totalmente paralisado. Começa a ficar um corpo sem nada, sem vida. Por que o corpo endurece? Porque não tem mais o Espírito Santo. Então, quando nós meditamos aqui na palavra de Deus, que o julgamento começa na casa de Deus, e qual será o fim dos desobedientes? E para onde irá o Espírito deles? A Bíblia diz para mim e para você que quando o Senhor, Ele vem buscar a sua amada igreja, aqueles que estiverem firmes serão salvos. Mas aqueles que não receberam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles perdem o quê? A salvação, eles perdem a vida eterna.
João capítulo 3, versículo 16 em diante, vai dizer assim: Deus deu o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos quantos receberam e creram serão chamados filhos de Deus. Mas aqueles que não crerem no nome do unigênito Filho de Deus, já está condenado. Vou falar mais uma vez. Já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, capítulo 16 em diante, para a meditação de toda a igreja. Já está condenado porque não crê. Aí, uma nova vida, e qual será o destino desses? E para onde eles vão? Qual será o fim? Nós não entendemos, mas a palavra de Deus está mostrando aqui para nós. Em 1 Pedro, capítulo 4, onde nós meditamos no verso 17, 18 e o 19, que diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? É uma pergunta. Aonde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Deixa eu perguntar algo a você neste momento, você que está ouvindo este vídeo, neste momento. Você tem entregado a sua alma ao fiel Criador? Eu acho muito importante você começar a pensar nisso. Começar a pensar, porque a Bíblia diz que aqueles que forem salvos vai ter uma vida bem diferente daqueles que forem deixados para trás. Eu não quero me aprofundar mais nestas coisas, mas vou deixar que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais aí ao coração de vocês, que vocês possam entender que não vai ser bom o fim dos desobedientes, dos incrédulos, daqueles que não confiam em Deus, daqueles que viram as costas para o Evangelho, sem vergonha do Evangelho, sem vergonha de Cristo. Eu quero deixar aqui para frisar algo para que você possa entender. Jesus disse algo muito importante: se alguém se envergonha de mim, no dia do juízo eu me envergonharei dele também. Imagina, Jesus se envergonhar de você. Aquele que nega o Senhor Jesus também será negado por ele. Aqueles que não confiam em Deus, que não confiam em Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga, é uma pessoa incrédula. E nós sabemos que Deus não trabalha na vida de pessoas incrédulas. Eu tenho um grande exemplo para você de uma pessoa que era amiga de Jesus, colega, amigo, companheiro de Jesus. Este homem se chamava Pedro, tá? Pedro andava muito com Jesus, e uma certa feita na vigília da noite, Jesus estava andando sobre as águas e os discípulos estavam ali sobre o barco. Creio que estava escuro, né? Porque na vigília da noite, e de repente eles viram um homem de branco andando sobre as águas. Eles ficaram com medo e começaram a gritar: fantasmas, ou fantasma, melhor dizendo, fantasma, pensando que Jesus era um fantasma. Jesus disse: não temais, sou eu.
Pedro olha para Jesus em uma certa distância e ele fala com o Senhor, com o nosso Senhor Jesus assim: Senhor, eu posso ir ao teu encontro? Presta atenção. É necessário ter fé e não ter medo do vento. O que representa o vento? Os problemas que vêm de encontro com a nossa vida. E se nós tivermos com os nossos olhos focados em Jesus, nós vamos conseguir chegar até o encontro dele. Pedro era amigo de Jesus. Pedro era um homem que tinha fé, um homem que andava com Jesus. Mas Jesus disse para ele: venha. E Pedro, ele sai do barco e começa até a caminhar sobre as águas. Preste atenção. Ele estava indo muito bem. Sério? Preste atenção, pessoal. Ele estava indo muito bem. Mas de repentemente vem um vento muito forte sobre o mar. Eles estavam no mar e o barco estava ali à noite, na vigília da noite. E Jesus estava lá andando sobre o mar para vir de encontro a eles que estavam no barco. Só que Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele também queria andar sobre as águas. Jesus disse a ele: venha. Quando ele perguntou: Jesus, eu posso ir ao teu encontro? Venha, Pedro, venha. Pedro desce do barco, dá os primeiros passos sobre as águas do mar. Vem um vento forte, Pedro afunda. Quantas pessoas estão afundando devido aos problemas que vêm de encontro com a sua vida? Quantas pessoas estão afundando devido a ter uma fé muito pequena, ao ponto de afundar em meio aos problemas? Jesus, por ser bom, amoroso, carinhoso, ele vem, pega na mão de Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste no teu coração? Como eu disse anteriormente, a incredulidade, a falta de fé faz com que as pessoas afundem. E muitas pessoas estão afundadas por falta de fé. Deixam a fé esmurecer. Não acredita. Estou dizendo de pessoas que estão dentro da igreja de Deus. Pessoas que estão caminhando com Jesus. Pedro não era qualquer pessoa que estava ali. Pedro era amigo de Jesus. Pedro andava com Jesus todos os dias. Era uma pessoa que conhecia o Senhor Jesus. Não estou falando do ímpio que está lá no mundo ou do pecador que está praticando as coisas mundanas. Eu estou falando de quem está na presença, está caminhando com Jesus, mas está fraco espiritualmente, ao ponto que quando vem o vento, quando vem os problemas, as dificuldades, a falta de fé faz com que se afastem, ao invés de avançarem ao encontro do Senhor Jesus. Quando afundam em meio aos problemas, muitos não conseguem mais sair do fundo do poço, ainda que Jesus está ali com as mãos estendidas para salvar, perdendo assim a sua salvação, a sua vida eterna, perdendo as bênçãos de Deus devido que à falta de fé. Jesus disse o que para Pedro? Homem de pequena fé, por que duvidaste em teu coração? Por que você está duvidando do poder de Deus? Por que você está desacreditado, sabendo que Deus ele pode muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos? Quando Jesus disse para Pedro: venha, Jesus disse: venha acreditando que Pedro ia sair ali com fé e ia continuar. Mas devido ao vento ele afundou, meu amigo e minha amiga. Preste atenção. Como nós estamos meditando aqui na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 4, do versos 12 ao 19, nós estamos falando sobre algo que tem que permanecer, tem que continuar firme até o fim, perseverar em seguir ao Senhor. Você sabe muito bem que Josué, Caleb, eles perseveraram em seguir ao Senhor. Tomaram posse da terra a qual Deus havia prometido. Trazendo o Antigo Testamento agora para o Novo Testamento, qual nós estamos vivendo ele aqui, falando sobre ele, trazendo de lá o que representava aquela terra a qual Deus falou que ia dar a eles de herança, E eles obteram, depois aí de 40 anos de batalha sobre o deserto, conseguiram tomar posse da terra, da herança,
mas lutaram por isso, eles não desistiram, eles perseveraram em seguir ao Senhor. E por isso representa o que isso? Representa, a terra representa o que? A nossa salvação. A terra que o Senhor prometeu representa a nossa vida eterna. Perseverar significa o que? Não desistir, continuar firme no teu propósito, sabendo que o teu foco é Jesus. Jesus é o que? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sem Jesus ninguém vai ao Pai. Jesus, ele é a ponte para nós atravessarmos para o outro lado, ok? Jesus é que vai nos conduzir à nossa salvação. Espero que esta mensagem tenha falado fortemente ao teu coração, ao coração dos seus familiares. Então é o momento que é de se consertar, é o momento de auto se examinar, continuar firme, não desistir, não ser incrédulo e não deixar a fé esmorecer. Aqui nós tiramos muitas coisas boas daqui, né, desta mensagem, algo que vem de encontro com o nosso coração, que nos ensina que nós temos que ser o quê? Corajosos, fortes, vencedores, não desistir, continuar firme, não olhar para trás, mas sabendo que ali na frente, logo ali na frente está Jesus, e o nosso foco é Ele, o nosso foco é Jesus, a nossa vida é Jesus. Jesus é a fonte da água da vida. Se nós estivermos longe da fonte, nós não podemos beber, e se nós já estivermos com sede, não vamos conseguir caminhar, e se nós não vamos conseguir caminhar, nós não vamos tomar posse da nossa salvação, ok? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima. Querendo Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço para todos do Evangelista Luiz Roberto. Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal Encontro com Deus. Estamos aqui sempre com a palavra de Deus para o seu coração e para o coração de todos os seus familiares. Graça e paz.